Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. A Justiça Federal de Brasília acolheu nesta semana a ação popular ingressada por deputados da bancada do PT no Congresso e por advogados do grupo Prerrogativas, que pede que o ex-juiz e ministro Sérgio Moro seja condenado a ressarcir o Estado brasileiro por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia do país por sua atuação à frente da Operação Lava Jato. No programa de hoje, vamos repercutir esse assunto e a eleição presidencial na Colômbia, prevista para este domingo. Gustavo Petro, candidato da esquerda, é apontado como favorito ao pleito. E Jair Bolsonaro determinou nesta semana mais uma troca no comando da Petrobras. Caso venha a se confirmar, será a quarta vez em menos de 4 anos que a maior empresa brasileira muda de comando. Esse assunto e o atual momento da economia brasileira, com a inflação nas alturas e a alta dos alimentos, do combustível e dos remédios, serão analisados no Revista de hoje. O programa também vai falar sobre o alerta dado pela Fundação Oswaldo Cruz para a tendência de aumento de casos de Covid-19 em todas as regiões do país durante a última semana epidemiológica. Ao todo, desde o início da pandemia, o Brasil tem mais de 660 mil óbitos e mais de 30 milhões de casos da doença confirmados oficialmente. E após mais de 3 meses da invasão da Ucrânia pela Rússia e sem um panorama para o fim da guerra, os efeitos do conflito são cada vez mais sentidos no mundo. O impacto econômico é sentido praticamente em todos os continentes. No programa de hoje vamos repercutir esse assunto e, para finalizar, temos o nosso momento cultural. Você pode acompanhar o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Inflação nas alturas, desemprego, alta dos alimentos, dos combustíveis e remédios. Para entender e analisar o momento atual da economia brasileira, nós conversamos agora com Guilherme Mello, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Boa noite, professor Guilherme Mello. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer é todo meu e boa noite aos ouvintes. Professor, a gente repete, fala, já falamos contigo outras vezes aqui no Revista Brasil TVT, em outras ocasiões na Rádio Brasil Atual também, sobre a economia. Mas de uns tempos para cá, está praticamente impossível você adentrar um supermercado sem xingar alguém, professor. E quando eu falo xingar alguém, o dinheiro não dá mais para comprar aquilo que você havia previamente estabelecido. O que está acontecendo, professor? Fala pra gente. Como eu tenho dito, que hoje em dia passar no mercado é igual a passar raiva, né? Porque, de fato, você tem um processo de aumento do preço dos alimentos em particular, mas também de outros bens essenciais para a nossa vida, que tem se mantido em um nível muito acelerado. Quer dizer, uma coisa é você ter um primeiro choque e parar por aí, outra coisa é toda semana, todo mês, você tem um novo aumento, uma persistência do processo inflacionário. E isso é verdade para o caso dos alimentos, assim como é verdade para o caso dos combustíveis, né? Esse fenômeno inflacionário, é sempre bom a gente lembrar, ele está fundamentalmente ligado aos custos, ao aumento dos custos na economia brasileira. Ele não é um choque decorrente do aumento da renda da população, ou do aumento do emprego, ou do aumento do salário. Ao contrário, a massa salarial tem caído, o rendimento real tem caído, exatamente porque eles estão sendo corroídos pela inflação, impactados pelo elevado desemprego e pela subutilização da força de trabalho. Então, o que está causando essa inflação? São choques de custo. E nisso o governo tem uma enorme responsabilidade, porque uma parte importante desses choques de custo vem dos custos de energia e dos custos de combustíveis. E ele possui os instrumentos para gerenciar. Esses preços são conhecidos como preços administrados. Eles são preços administrados pelo governo.
O problema é que o governo adotou, desde o governo Temer e agora ainda no governo Bolsonaro, uma estratégia de abandonar toda e qualquer administração de preços, porque, na verdade, ele está preparando o setor para a privatização. Está acontecendo agora com a Eletrobras e o governo já fala em privatizar a Petrobras. E, obviamente, que o setor privado ele quer ter a liberdade de aumentar o preço sempre que ele quiser, no momento que ele quiser. Então, você está passando por um processo de preparação dessas empresas, da Petrobras e da Eletrobras, para a privatização e de remuneração maior dos acionistas privados. Então, o governo se recusa a usar as possibilidades e os instrumentos que ele tem para administrar esses preços, permite que esses preços aumentem descontroladamente, impactando o custo de produção, além do custo de vida diretamente dos trabalhadores, mas o custo de produção de uma série de bens e serviços, dentre eles os alimentos. Então, os alimentos não são diretamente regulados, os seus preços não são diretamente regulados pelo governo, mas eles sofrem o impacto dos preços administrados pelo governo, dos preços de energia e do preço de combustíveis. Para não falar no fato de que o governo também abandonou, no caso dos alimentos, toda a política de estoque regulador, ele destruiu os estoques reguladores brasileiros, quer dizer, basicamente hoje a gente não tem mais estoque de alimentos, então quando você tem uma quebra de safra, etc., isso impacta diretamente no preço, porque na verdade você tem uma redução da quantidade de alimentos sendo ofertado, e com menos alimentos sendo ofertado, o preço sobe. Então, se você tivesse estoque regulador, você poderia usar esses estoques para reduzir o aumento de preço, mas você não tem mais esses estoques. E você também parou de financiar a agricultura familiar, a agricultura cooperativada, que são o tipo de agricultura que produz o alimento que vai para a mesa do brasileiro. Então, na realidade, você desmontou todos os instrumentos que incentivavam a produção de arroz, feijão, batata, mandioca, e a área plantada desses alimentos caiu. Ou seja, menos oferta de alimento de qualidade, maior o preço. Uhum. Professor, então, o cenário que se coloca é bastante preocupante, né? A gente tem uma economia aí desmontada, na verdade. A gente tem diversos setores muito prejudicados pelo desgoverno que foi as políticas econômicas do governo Bolsonaro. Para retomar a economia do nosso país, a tarefa não é fácil e não é simples, né? Então, eu queria falar um pouco com você agora sobre a pesquisa, a proposta que a Fundação Perseu Abramo fez referente a essa retomada da economia, quais são os elementos prioritários, quais são as áreas que devem ser trabalhadas, propostas para PPPs. Eu queria que você explicasse a proposta e que você dissesse assim, qual seria esse caminho, como eu já disse, nada fácil de se fazer. Excelente pergunta, porque a gente identificar o problema é parte da solução, mas não é a solução como um todo. Obviamente que a segunda parte da solução passa por nós elaborarmos políticas públicas capazes de fazerem frente a esses dilemas, a esses problemas que a economia enfrenta, e, obviamente, mudar o governo, porque esse governo não vai aplicar as políticas públicas necessárias. Então, quais são as políticas públicas que nós temos que focar nesse momento? Em primeiro lugar, o combate à carestia, né? E o combate à carestia passa pelo governo recuperar os instrumentos que ele tem para controlar, para coordenar o sistema de preços. Então, por exemplo, nós precisaremos rever o atual modelo de precificação dos combustíveis, dando um pouco mais de peso para os custos domésticos e não só para o preço internacional dos combustíveis em dólar. E mais do que isso, aumentar a capacidade de refino de combustíveis no Brasil para que a gente dependa menos da importação de combustíveis. O governo atual vai na direção contrária. Hoje mesmo a Petrobras vendeu mais uma refinaria. Quer dizer, a redução da capacidade de refino aqui no Brasil, a perda da capacidade de garantir uma autonomia, uma soberania energética.
O mesmo vale para a Eletrobras. A venda da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, vai impactar em aumento do preço da energia elétrica. E isso, obviamente, vai ser repassado para a inflação. Então, a gente não pode permitir que isso ocorra e precisa lutar para impedir a privatização da Eletrobras. E usar a Petrobras e a Eletrobras não só para coordenar esses sistemas, mas também para promover a transição energética e ecológica que a gente precisa para o futuro. Como produzir energia e combustíveis limpos, que é o que a gente precisa para o futuro. E isso, se elas se tornarem empresas privadas, certamente elas não terão a mesma preocupação em fazer esse processo de transição. Além disso, então, além do combate à carestia, nós estamos falando na retomada do emprego, né, e da renda do trabalho. Então, você tem aí que retomar uma série de obras públicas que estão paradas, ampliar o investimento em infraestrutura, que é muito gerador de emprego. Por exemplo, o governo atual acabou com Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida é uma fonte de emprego e renda para milhões de brasileiros que trabalham na construção civil. Então, você tem que retomar algumas políticas, ampliar investimento, retomar a valorização do salário mínimo, porque o salário mínimo serve como referência para os salários da economia. Então, quando sobe o salário mínimo, o conjunto dos salários sobe junto com ele, né? Renegociar a dívida das famílias, que hoje são recordes, quer dizer, a quantidade de famílias endividadas no Serasa, com títulos atrasados, é recorde, e nós precisamos incentivar, usando os bancos públicos, mas também incentivando o banco privado a renegociar em condições adequadas o endividamento das famílias e das pequenas empresas, né? Incentivar o empreendedorismo, tanto individual e cooperativo, quanto o empreendedorismo social, a economia solidária, que são mecanismos de geração de renda muito importantes para o futuro da economia brasileira. E, do ponto de vista da retomada dos investimentos, não são só os investimentos públicos, também os investimentos privados. E nisso, o setor público tem sim um papel de apoiar e incentivar esse investimento privado. Claro, estabilizando a inflação ajuda. Claro, criando um cenário de, digamos assim, estabilidade institucional, muito diferente do atual governo, também ajuda. Mas nós temos também propostas de financiamento a investimentos do setor privado, usando os bancos públicos, e da utilização dos instrumentos públicos, inclusive os bancos públicos, para fazer garantias para o investimento privado, em particular em infraestrutura. Ou seja, o setor privado, ele faz o investimento e o governo dá umas garantias para caso tenha algum imprevisto, o setor privado tem um amparo, porque se você deixar todo o risco para o setor privado, ele não vai fazer investimento. Então, o setor público, ao estabelecer essas garantias, ele também tem condições de colocar as condições do investimento, onde ele quer que seja feito, de que forma, ou seja, é uma parceria público-privada que a gente tem convicção que vai poder ampliar muito o investimento e ampliar o emprego no Brasil. Professor, o senhor deu um relato aí desses estudos, esse estudo feito, né, a Fundação Perseu Abramo, acho que de mais entidades. Agora, nesses quase 4 anos do atual governo, que foi do desmonte que foi feito, a minha pergunta, professor, é possível em um governo progressista, não esse que está aqui, neste exemplo que nós temos, implementar tudo isso que o senhor acabou de falar? Eu acredito que seja muito possível, porque já foi feito no passado. Vamos lembrar que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, a inflação estava em 12% ao ano, muito parecido com a de hoje. O desemprego estava em 12%, muito parecido com o de hoje. O Brasil estava quebrado, sem reservas internacionais e no FMI, né? O país não crescia também. Então, a situação também era grave e nós conseguimos reverter ela. Eu acho que nós teremos condições de revertê-la novamente, né? Desde que nós consigamos reorientar a ação do setor público, a ação do Estado, em prol dos trabalhadores. Agora, claro que para isso você precisa de apoio político. Então não basta o presidente Lula ser eleito, é muito importante que você também eleja uma bancada na Câmara dos Deputados, uma bancada de senadores e governadores e deputados estaduais que se alinhem nesse esforço de reconstrução e transformação do país. Então acredito que seja possível, mas para isso você precisa de um movimento muito amplo
muito que tome corpo na sociedade, né? E que seja capaz de sustentar um novo projeto de desenvolvimento que tenha na distribuição de renda e na sustentabilidade ambiental os seus eixos centrais. Uhum. Então, conversamos com o Guilherme Melo, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação. Esperamos poder falar contigo outras vezes para repercutir ainda mais essa questão da nossa economia no Brasil. Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição. Boa noite a todos os telespectadores. Abraço, professor. Até a próxima. E Jair Bolsonaro determinou esta semana mais uma troca no comando da Petrobras. Caso venha a se confirmar, será a quarta vez em menos de 4 anos que a maior empresa brasileira muda o seu comando. Sobre essa questão, nós conversamos agora com David Bacelar, que é trabalhador da Petrobras e coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, David Bacelar. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Bem, boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui a TVT. Boa noite. David, mais uma decisão do governo Bolsonaro anunciada essa semana na troca de comando da maior empresa brasileira. Em menos de 4 anos, trocas sucessivas. David, fala pra gente o que essas trocas no comando da Petrobras impactam diretamente nos preços dos combustíveis e, para além disso, né, para a vida do trabalhador que depende de várias questões aí envolvendo a Petrobras no Brasil. Bem, Cosmo, infelizmente o Bolsonaro, na verdade, quando faz essas sucessivas trocas de presidentes da Petrobras e também agora do ministro de Minas e Energia, na verdade, é mais uma tentativa dele se eximir da sua responsabilidade. Lembrando que, primeiro, ele colocava a culpa sobre os aumentos dos preços dos combustíveis nas costas dos governadores, por conta do ICMS. Depois, ele colocou a culpa na guerra na Ucrânia. E agora, como ele não consegue colocar a culpa mais ninguém, ele está tentando colocar a culpa na Petrobras, mas se esquecendo ele, talvez, que ele é quem indica o presidente da Petrobras, está fazendo isso pela 4ª vez, e que também mudou o ministro de Minas e Energia e indica também a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras. Durante todas essas trocas, nenhuma mudança foi feita na política de preço dos combustíveis. O PPI, Preço de Paridade de Importação, foi implementado em outubro de 2016, foi mantido pelo Bolsonaro, e nenhum desses presidentes, nenhum dos membros do Conselho de Administração, nem a diretoria, que já vem sendo mudada por várias vezes, alteraram essa política de preço, porque hoje a Petrobras ela serve para transferir riquezas para acionistas minoritários e principalmente, infelizmente, de outros países. Uhum. Falando sobre esses dividendos, então, David, a gente teve aí no ano de 2021 um lucro da Petrobras de 106 bilhões de reais e que boa parte disso foi alocada em dividendos, como você bem disse, inclusive para acionistas do exterior. Se esse dinheiro fosse alocado para reinvestir na produção, para manter as refinarias, o que isso mudaria no status da Petrobras? Ana, mudaria muito. Você foi perfeita aqui em lembrar desse lucro líquido recorde da Petrobras de 106 bilhões de reais em 2021. Lucro líquido esse que é fruto das privatizações que vem acontecendo, que é fruto também da atual política de preço dos combustíveis. O companheiro Zé Maria Rangel, ex-coordenador da FUP, ele tem dito que se trata de um Robin Hood às avessas, é tirar do pobre para mandar para o rico. Desses 106 bilhões de reais de lucro líquido, foram transferidos para acionistas 101 bilhões de reais. E desses 101, 47 bilhões para acionistas de outros países. Infelizmente, isso ocorreu em 2021 e ocorre agora também em 2022. No primeiro trimestre de 2022, Petrobras teve um novo lucro líquido recorde de 44 bilhões de reais e, pasmem, passaram para acionistas minoritários e também para a União, juntando todo mundo, 48 bilhões de reais em dividendos. É um crime o que fazem hoje com a nossa Petrobras. É verdade. Se em vez de termos esses lucros líquidos absurdos, que
transferem, na verdade, riquezas brasileiras para outros países, nós tivéssemos um lucro líquido normal, que a Petrobras, por sinal, sempre teve nos governos ali de Lula e no primeiro mandato da Dilma, lucros líquidos em média de em torno de 15 bilhões de reais por ano, que já é um lucro líquido alto, que se passava também para acionistas os seus dividendos, mas não nessa monta, que é absurda. Sim, nós poderíamos ter a oportunidade de, em vez de pagar 47 bilhões de reais em dividendos para acionistas internacionais, nós usarmos esses recursos, Ana, para investimentos no Brasil. De 2003 a 2013, principalmente ali entre 2009 e 2013, a Petrobras ela investia no Brasil algo em torno de 40 bilhões de dólares, não reais, de dólares, por ano no Brasil. O investimento que foi feito no ano passado, 2021, quando nós tivemos esse lucro líquido recorde de 106 bilhões de reais, foi de apenas 8,8 bilhões de dólares de investimentos feitos pela Petrobras aqui no país. Então, infelizmente, sim, poderíamos ter um planejamento diferente da Petrobras, mas, infelizmente, Ana, o que pesa hoje é o que o capital financeiro ele determina, é o que os grandes fundos de investimento, os grandes fundos de pensão, os grandes bancos que têm ações da Petrobras e que têm as suas representações no Conselho de Administração, hoje são quatro representantes dos minoritários dentro do Conselho de Administração da Petrobras, eles acabam pressionando para que a Petrobras ela faça isso. E é algo inadmissível. Quem controla a Petrobras ainda é a União, é o Estado brasileiro, e Bolsonaro representa esse Estado. Ele deveria usar a força que tem como presidente da República para mudar isso e fazer com que a Petrobras ela voltasse a ser o que ela sempre foi, uma empresa indutora da economia nacional, que sempre ajudou no desenvolvimento social e principalmente regional do nosso país. Não uma empresa que transfere recursos para outros países, como tem feito hoje, infelizmente. David, você tocou num ponto muito importante, porque em outros governos Lula, governo da presidenta Dilma Rousseff, a Petrobras tinha um papel muito importante no que diz respeito à sua função social em todo o país. E aí você bem lembrou desses dividendos, os lucros exorbitantes, e eles são destinados para fora do país e não reverter naquilo que a Petrobras poderia fazer para a população brasileira. E hoje o que nós vemos é a população mais carente que mal consegue comprar um bujão de gás para se alimentar, para cozinhar, o que está tão difícil porque comprar alimentos hoje em dia também está muito complicado no país, com milhões e milhões de pessoas com insegurança alimentar e com fome. Mas, David, o que fazer para reverter essa situação e fazer com que a Petrobras, de fato, se torne e volte a ter esse papel social que ela sempre exerceu em outros governos progressistas aqui no Brasil? Bem, Cosme, como o próprio presidente Lula ele tem colocado em diversas entrevistas, nós precisamos abrasileirar os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Nós precisamos fazer com que a Petrobras, como você bem colocou, ela cumpra o seu papel social, que, por sinal, está na lei que a criou em 53, a Lei 2004, e que está também no seu Estatuto Social. Nós precisamos que a Petrobras, como foi dito pelo professor que acompanha aqui a Fundação Perseu Abramo, diretor da Fundação Perseu Abramo, nós precisamos que, por exemplo, os preços no Brasil dos combustíveis, eles não levem em consideração apenas esses parâmetros internacionais. Nós temos autossuficiência no petróleo. Nós produzimos tudo aquilo que consumimos de petróleo e ainda exportamos quase 1 milhão de barris de petróleo por dia. Nós temos refinarias que conseguem refinar esse petróleo, que é todo brasileiro, que é utilizado nas nossas refinarias, e atender boa parte da demanda interna. Consequentemente, deveriam também ser levados em consideração principalmente os custos internos de produção de petróleo e de refino do petróleo. Até porque nós temos os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras recebendo em real, eu sou um exemplo disso, não recebem em dólar. Nós temos boa parte dos fornecedores da Petrobras recebendo em real, não recebem em dólar. E temos um custo de produção de petróleo baixo, se comparado com outras empresas petrolíferas do mundo. Hoje, temos um custo de produção girando em torno de 28, 30 dólares. Por que você atrelar mesmo tudo que é produzido no Brasil com o preço de paridade de importação, ou seja, com o barril do petróleo do mercado internacional, com o dólar, com custos de importação? Não faz sentido. Então, Cosmo, nós deveríamos ter
uma política de preços diferente, que levassem também em consideração os nossos custos internos, e temos já a necessidade de concluir as obras que a Lava Jato parou. A Operação Lava Jato, além de ter dizimado a engenharia nacional, acabando com 4.400.000 postos de trabalho no nosso país, segundo o estudo que está bem divulgado pelo Diese, que, por sinal, é uma das fundamentações da ação judicial que levou o Moro a ser réu, o juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, que agora está pagando a conta. Além disso, de ter destruído as empresas de engenharia nacional, a Lava Jato, ela parou essas grandes obras. Nós tínhamos, Cosme e Ana, refinarias que tinham mais de 80% de conclusão da sua obra. Estamos falando do Compeg, o Complexo Petroquímico no Rio de Janeiro. Era para além da refinaria, era uma refinaria com plantas petroquímicas. Nós tínhamos o segundo trem, ou seja, a segunda metade da refinaria Abreu Lima, lá em Pernambuco, com mais de 80% da obra também conclusa. E essas obras elas foram criminosamente paradas. Elas não tiveram continuidade. Se essas refinarias elas estivessem hoje já operando, se nós tivéssemos a ampliação que estava prevista nos governos Lula e no governo da Dilma, lembro-me aqui do Plano de Negócio de Gestão 2014-18, porque estava no Conselho de Administração na época, e havia essa sinalização de ampliação do nosso parque de refino. Além dessas novas refinarias que entrariam, que aqui foram citadas, nós teríamos a Prêmio 1 e Prêmio 2 no Ceará e também ali no Maranhão. Nós teríamos novas unidades de coqueamento nas refinarias que não têm essas unidades, para, em vez de produzir óleo combustível, como temos o caso da refinaria da Bahia, que infelizmente foi privatizada, nós produzimos diesel. Então, nós teríamos o atendimento, Cosmo, de toda a demanda interna. E estamos falando de uma demanda grande. Estamos falando do Brasil, que hoje é o 6º país em consumo de combustíveis no mundo. Então, se tudo isso fosse feito, nós teríamos aí o atendimento total da nossa demanda interna. Nós não estaríamos hoje dependendo entre 25% no diesel e um percentual maior até no gás de cozinha de importações. Por sinal, de importadoras que estão trazendo diesel, gasolina e gás de cozinha, principalmente diesel de refinarias norte-americanas, que estão ganhando dinheiro, as refinarias norte-americanas, as importadoras ganhando dinheiro e, como você disse, o povo brasileiro sofrendo, pagando R$130, R$135 no botijão de gás de cozinha, pagando mais de R$8 no litro da gasolina, e os caminhoneiros que apoiaram o Bolsonaro, agora pagando mais de R$6 no litro do diesel. Então, sim, o governo federal deveria ter mudado essa política de preço e deveria ter terminado essas obras que, infelizmente, não terminaram, e ainda eu coloco a culpa nos governos do PT, depois do PT ter saído a partir de um golpe de Estado há mais de 6 anos já, e ainda assim dizem que a culpa é do PT. Ô David, só para encerrar rapidamente, nosso tempo está acabando, a gente teve um anúncio essa semana da Petrobras, anunciou a venda de mais uma refinaria no Ceará, inclusive a FUP entrou na justiça contra essa venda e o INEP calculou que o valor que foi anunciado está quase a metade do que seria de fato o valor daquela refinaria. Queria que você comentasse isso rapidamente só para a gente encerrar a nossa entrevista. Perfeito, Ana. Eu, por sinal, acabei de chegar de Fortaleza, né? Estava participando desse ato ali em frente à Lubinó, que é uma refinaria importante para o estado do Ceará e para o Nordeste, até porque ela fornece asfalto, é a maior fábrica de asfaltos do Brasil. Ela produz também diesel, óleo combustível e outros derivados, mas o carro forte é o asfalto e o diesel. Então, o Nordeste agora, ele ficará refém, ainda mais refém, porque já privatizaram a refinaria da Bahia, que vende, por sinal, combustível a preço mais alto do que todas as refinarias do país, e agora tem um processo da Lubinó. Como você bem citou, essa refinaria, ela foi subvalorizada, ela foi vendida por 55% do seu valor de mercado, segundo o INEP, e não somente o INEP disse isso, Ana, também o BTG Pactual, está aí em qualquer site, as pessoas podem pesquisar, já disse que também ela foi subvalorizada. E por conta disso, por conta de outras irregularidades e da inconstitucionalidade dessa privatização, sim, nós entramos com outra ação judicial questionando essa venda que é ilegal e que é inconstitucional. Mas além, obviamente, das ações judiciais, as interlocuções políticas, elas continuam, e hoje fizemos um ato que ocorreu não só ali no Lubinó, no Ceará, mas também em todo o Brasil, desde o Amazonas
até o sul do nosso país, denunciando mais essa privataria, agora não mais tucana, mais bolsonarista, que infelizmente tem entregue aí o nosso patrimônio público na Bacia das Almas, infelizmente. Tá certo, então, conversamos com o David Bacelar, que é trabalhador da Petrobras e coordenador-geral da FUP. Muito obrigado, David, pela sua participação. Abraço, David. Nós que agradecemos, Ana e Cosmo, até a próxima, e a FUP está sempre à disposição. Abraço. Nesta semana, Sérgio Moro se tornou réu em ação que pede sua condenação por danos ao país. A ação aponta ilegalidades cometidas pelo ex-juiz da Lava Jato como responsáveis por um cenário de desarranjo econômico de alto custo social. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o Rui Falcão, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Boa noite, deputado Rui Falcão. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado aqui para vocês da TVT. Estava ouvindo agora há pouco o David Bacelar. É mais um ataque que eles fazem à soberania nacional. Bolsonaro e seu governo estão entregando o país para grandes grupos econômicos e disso ele não vai escapar, porque ele foge de todos os assuntos, mas ele não consegue explicar por que a gasolina continua subindo, por que o gás de cozinha as pessoas estão comprando no crediário, por que a inflação continua alta, porque as pessoas não conseguem mais encher o carrinho no supermercado. Enfim, é um governo desastroso e Sérgio Moro, esse juiz venal, ajudou muito na eleição de Bolsonaro, como todos nós sabemos. Primeiro, pela prisão injusta e condenação injusta do presidente Lula. Segundo, pela interdição dele na campanha eleitoral. Terceiro, porque fez um acordo com Bolsonaro durante a campanha para ganhar o Ministério da Justiça e, quem sabe, até virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a primeira das ilegalidades, que foi uma das demonstrações da parcialidade desse juiz venal, em consórcio com vários procuradores da chamada Turma de Curitiba, da Operação Lava Jato, e que resultou em prejuízos imensos para o país. Quais foram esses prejuízos? Calculados por organizações sérias como o DIEESE, como um setor da FGV, e nós vamos ter condições de demonstrar com testemunhas tudo isso em juízo, porque o juiz da 2ª Vara Federal de Brasília acatou a nossa ação popular, que foi subscrita também pelos deputados José Guimarães do Ceará, Natália Bonavides do Rio Grande do Norte, Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul e a Érica Cocai do Distrito Federal. Então, 4.400.000 empregos foram ceifados por conta das ações irresponsáveis, ilegais do juiz de Curitiba. Ele destruiu praticamente a engenharia nacional, ajudou a destruir a indústria naval, e isso tem uma estimativa de custo financeiro que oscila entre 140 bilhões e 170 bilhões de reais. Então, nós estamos pedindo que essa averiguação seja feita e que ele possa pagar por esse prejuízo. Mas o prejuízo não foi só financeiro. O prejuízo também se reflete em danos morais, porque além do presidente Lula, quantas outras pessoas ele condenou irregularmente, ilegalmente? Então, essas pessoas têm direito, se quiserem, de buscar uma reparação por danos morais. São danos, num certo sentido, impagáveis, porque quando você tem a sua reputação manchada, é que nem a história de você jogar para cima um travesseiro de penas. Até você recolher cada pena, o tempo já passou. Então, são prejuízos morais também. A outra denúncia que nós fazemos é que ele, em nome de combater a corrupção, ele corrompeu o sistema de justiça brasileiro. E isso prejudica toda a imagem do judiciário, que não é todo da maneira como ele apresentou, mas passa uma imagem muito ruim da justiça brasileira, do sistema de justiça. Tanto é que todos os processos que ele moveu contra o presidente Lula foram todos anulados, seja por incompetência, porque
porque ele se apresentou como um juiz universal de todas as causas, seja pela sua parcialidade demonstrada à exaustão, tanto por depoimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, como Lewandowski, mas também pelos vazamentos coletados pelo Intercept, que conseguiram levantar toda a comunicação entre ele e os procuradores, em que, ao mesmo tempo, ele era juiz e promotor, em que ele era investigador e alguém que condenava. Isso não é possível no sistema de justiça. Por último, mas não menos importante, ele, depois que rompeu com o governo Bolsonaro, por razões até hoje desconhecidas, ele se associou a um escritório norte-americano de advocacia, Álvares e Marçal, e levou para lá todas as informações que ele colhera ao longo das investigações sobre as empreiteiras, para depois defender os interesses de uma dessas empreiteiras que trabalhava com esse escritório de advocacia. Então, nós estamos perguntando também qual era o escopo da contratação dele, por que ele ganhou tanto dinheiro sem apresentar até agora nenhum relatório do serviço que fez. Então, nós estamos levantando dúvidas sobre o tipo de contratação que foi feita e se aquilo era possível para alguém que teve tantas informações. Quero deixar claro que nós em nenhum momento gostaríamos que qualquer culpado por desvios, por corrupção, não fosse também julgado e com provas condenado. O problema é que você não pode quebrar a empresa toda, como ele fez, pela responsabilidade de um executivo ou de um dono de empresa. Na Europa, nos Estados Unidos, várias investigações sobre corrupção foram feitas, os responsáveis foram punidos dentro do devido processo legal, mas as empresas continuaram vivendo. Quando eu digo as empresas continuaram vivendo, é atividade econômica, atividade fabril e principalmente os empregados, que não tem nada a ver com a eventual corrupção que foi praticada ou pelos gestores ou pelos proprietários, né? Exatamente. E digo mais... Desculpa interrompê-lo, mas eu queria que também você falasse do quesito privilégios pessoais que ele adquiriu com essa ação da Lava Jato. Porque Sérgio Moro, juiz, depois desse momento em que ele ficou muito conhecido no país por esse processo, se torna ministro da Justiça e, como você bem colocou agora, consultor numa empresa numa situação escusa, mas que de fato está beneficiando ele pessoalmente. Há também esse benefício pessoal que ele teve nesse processo da Lava Jato, não, acredito eu, certo? Não, exatamente, é isso que eu apontei. E tem um outro benefício que foi ele até, com o prestígio que adquiriu, tentar ser candidato a presidente da República. Quer dizer, ele saiu do juizado de Curitiba para tentar fazer uma carreira política e escalar até a presidência da República. Talvez por isso ele tenha entrado em conflito com o seu patrono, que era o Bolsonaro. Então ele teve, sim, benefícios pessoais. Houve até uma outra história que, coordenada pelo Deltan Dallagnol, que era o coordenador da Força Tarefa de Curitiba, que também está sendo investigado agora, porque Dallagnol pretendeu fazer uma fundação, um instituto, pegando parte dos recursos que foram arrestados das empresas que corromperam, para fazer uma fundação que foi depois desautorizada pelo Procurador-Geral da República e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Está sendo investigado por isso, que era também benefícios pessoais, passagens não explicadas para viajar em vários estados com hotel e tudo, também foram benefícios pessoais que precisam ser apurados. E o que eles alegam que conseguiram acumular com as devoluções daqueles que fizeram delações ou foram condenados e repuseram parte do que tinham ganho com a corrupção, isso aí não chega a 1/10 daquilo que foi medido como prejuízo para a economia brasileira, para as empresas brasileiras, que também perderam o mercado aqui, que com a quebradeira das grandes empresas de engenharia,
empresas estrangeiras entraram aqui no nosso mercado também, queimando empregos na mesma medida, gerando empregos no exterior. E eu estou defendendo que ele tenha direito à presunção da inocência, ao devido processo legal, ao contraditório, à escolha de um bom advogado, um tratamento respeitoso, valores jurídicos e constitucionais que ele não dispensou às pessoas que ele puniu, que ele entrevistou, que ele inquiriu. Lembrei até esses dias de uma frase profética do presidente Lula. Num dos depoimentos, acho que foi o primeiro depoimento em Curitiba, em que o presidente Lula disse se seria um juiz que o trataria com isonomia, com respeito, com a presunção de inocência, e tiveram ali uma altercação, e o presidente Lula disse o seguinte: doutor Moro, hoje sou eu, amanhã pode ser o senhor, e hoje Sérgio Moro está sentado no banco dos réus, e espero que ele continue lá até que a justiça comprove a sua inocência, porque cabe à justiça dizer se ele é culpado ou não. Ele não tem que provar que é inocente. A justiça tem que comprovar que ele é culpado. Por isso nós fizemos uma ação com tantos cuidados, apresentando documentação, depoimentos, para que o juiz avalie se a nossa ação popular procede ou não, estabelecendo ali o contraditório, ele estabelecer a sua defesa, dizer que fez tudo de boa fé, que não foi parcial, não foi venal, e assim por diante. Deputado, de qualquer maneira... Agora eu quero repercutir com o senhor essa pesquisa da Datafolha que saiu esta semana, que mostra aí possibilidade do presidente Lula, ex-presidente Lula, vencer o pleito deste ano já no primeiro turno. Como que vocês estão avaliando essas pesquisas, especificamente a Datafolha? Mas, de uma forma geral, o ex-presidente Lula vem se mantendo na dianteira em várias pesquisas aí, mostrando estabilidade, mas só que nesta pesquisa da Datafolha, divulgada essa semana, o presidente Lula coloca lá em cima com a possibilidade real de ser eleito no primeiro turno. Como que vocês estão avaliando todas essas pesquisas, deputado? Não, a primeira avaliação nossa, eu peço para aqueles e aquelas que nos acompanham, refletirem bem sobre isso. A pesquisa é um retrato do momento. Pesquisa apenas não ganha eleição. Então é natural que a maior parcela da população brasileira, que nesse momento está sacrificada pela carestia, pelo desemprego, pela fome, pela insegurança, e as pessoas se sintam animadas com esse resultado, até porque se lembram muito de como foi o governo Lula, como a vida era melhor naquela época do que agora. Mas isso não deve nos levar a deixar de fazer campanha. Aquilo que a gente chama salto alto não pode tomar conta dos apoiadores do nosso presidente, como também o já ganhou. Pior que o já ganhou é só o já perdeu, porque o já ganhou, ele gera euforia, mas ele gera também paralisia das ações. Ele gera também subestimação dos adversários. E quero lembrar que com toda essa desgraça de que o país está sendo vítima, Bolsonaro ainda amealha quase 30% das intenções de voto. Então eu acho que a pesquisa reflete fatos favoráveis da nossa campanha, a ideia da gente ter lançado um movimento Vamos Juntos e Vamos Juntas pelo Brasil, que reúne 7 partidos, reúne praticamente todas as centrais sindicais, à exceção de uma no momento, que reúne lideranças de outros partidos, alguns dos quais, inclusive, têm candidato, como é o caso do candidato a governador de Minas, o Miguel Correia, candidato pelo PDT, que já declarou apoio ao presidente Lula, como dirigentes e lideranças do PSD de dado também, como o Rodrigo Neves, candidato do PDT pelo Rio de Janeiro, que também fez uma declaração de muita simpatia pelo presidente Lula. Então, é uma conjuntura que nos beneficiou por esse grande movimento. Quer dizer, o presidente Lula não é candidato apenas do PT, mas de um movimento que pretende reconstruir
e transformar o nosso país, e que tem uma escolha de dois lados. Então a gente pergunta, você quer estar do lado da democracia ou da ditadura? Você quer do lado do desespero ou da esperança? Você quer estar do lado de quem devasta ou de quem planta e cuida do clima? Então, eu acho que essa disjuntiva, esses dois lados, mesmo quem eventualmente não gosta do presidente Lula, não gosta do PT, não gosta do governador Alckmin, com o tempo terá de fazer uma dessas escolhas. Então, são dois lados, o lado que defende a vida, ou o lado daqueles que levaram à morte 670 mil brasileiros por conta da incúria, do descaso, da incompetência, da recusa de comprar vacina, por conta daqueles que estão destruindo o SUS e sacrificando os serviços de saúde, por aqueles que estão entregando a soberania brasileira, como é o caso agora de tentar privatizar a Eletrobras, levando ao aumento das contas de luz, ao mesmo tempo em que entrega um setor estratégico para a economia brasileira, que é o setor energético. Enfim, tudo isso tem nos beneficiado, inclusive o casamento, que gerou simpatia, e a gente fala, Lula casa com a Janja, mas Lula casa com emprego, Lula casa com alegria, Lula casa com amor em vez de ódio. Enfim, essa linha de campanha, eu acho que tem nos ajudado bastante nas pesquisas. E o quadro potencial de vitória no primeiro turno é uma possibilidade, mas nós temos que nos programar para uma eleição que inicialmente é planejada para 2 turnos. Se definir no primeiro turno, melhor, mas nós estamos preparados para disputar os 2 turnos. Perfeito. A gente conversou com o Rui Falcão, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Esperamos poder falar com você novamente. Eu que agradeço, deixo um abraço para vocês. Bom trabalho, viu? Muito obrigada. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Neste domingo acontece a eleição presidencial na Colômbia. Gustavo Petro, candidato de esquerda, é apontado como favorito ao pleito. Para repercutir esse assunto e o que está em jogo no pleito colombiano, nós conversamos agora com José Reinaldo Carvalho, que é jornalista, secretário-geral do SEBRAPAZ, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e editor internacional do Brasil 247. Boa noite, Zé Reinaldo. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite, Ana Rosa e todo o público da TVT. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre tão importante acontecimento na vida sul-americana. Perfeito. Zé Reinaldo, eu vou te pedir licença, por favor, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a eleição na Colômbia, para a gente ver aqui um vídeo de um dos últimos comícios aí do Petro, onde a população foi às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro, e a gente já começa a bater o papo, tudo bem? Perfeito. Vamos conferir o vídeo então, gente. Johanna, ¿usted vio la manifestación de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar? Impresionante, Julio. Demasiada gente. No le Demasiada gente. Impresionante, de verdad, esa manifestación de Gustavo Petro, que era pues su cierre de campaña. Muchísima Pero gente. impresionante. Y lleno no solo en la plaza, sino también alrededor de la calle La Séptima. Todo estaba lleno. No. Gustavo Petro es un ídolo de masas indiscutible. No sé qué piensen los encuestadores, en fin. Pero en el cuerpo a cuerpo. En la calle él es En la calle no existe, y en la gente joven. Sí. No tiene competidor. No tiene competidor. Es impresionante el fenómeno de Gustavo Petro. Zé Reinaldo, como a gente acabou de ver aqui esse vídeo com esse comício, milhares às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro, os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual não conseguem ter a dimensão, mas eu queria repercutir contigo, a partir deste vídeo, de um dos comícios de Gustavo Petro, o quanto a população colombiana foi às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro.
Exatamente. Este é um comício que reuniu multidões na Praça Simão Bolívar, cujo nome é uma homenagem ao libertador de vários países latino-americanos e, sobretudo, a Venezuela e a Colômbia. E foi o comício de encerramento da campanha realizado há poucos dias. Na Colômbia, eles têm uma semana praticamente sem nenhuma atividade de campanha, assim, de massas. E esse comício, de fato, expressou o grande respaldo popular que o candidato Gustavo Petro, líder da coalizão Pacto Histórico, que reúne um conjunto de forças progressistas de esquerda e centro-esquerda, atestando a sua capacidade de liderança e as potencialidades da sua candidatura, que está despontando como uma provável vencedora, com certeza estará no segundo turno e desponta como uma provável vencedora do pleito. Uhum. E, Reinaldo, a gente vem acompanhando essa condição do pacto histórico se colocar à frente nas eleições, mas aqui nos últimos dias a gente viu uma reviravolta, né? Algumas articulações da direita radical, inclusive, se organizando, uma hostilidade, pelo menos pelas informações que nos estão chegando aqui, uma hostilidade nas ruas. Há algum risco, algum perigo de uma tentativa de golpe por parte da direita nessa eleição presidencial lá na Colômbia? Bom, ultimamente tem se falado muito sobre isto. Houve, de fato, uma série de episódios preocupantes, como você mencionou, Ana Rosa. Vários militantes da campanha do Gustavo Petro, inclusive alguns coordenadores, chegaram a ser ameaçados de morte, chegou a haver um sequestro, chegou a haver numa cidade do Nordeste da Colômbia, na região de Antioquia, a decretação pelo prefeito local do estado de emergência, alegando que ali havia muita presença de ex-guerrilheiros da Farc, guerrilheiros do ELN e também grupos paramilitares e narcotraficantes. Então, houve, de fato, uma série de episódios e a criação de um clima de alarmismo. Além disto, houve, de maneira inusitada, a tentativa do comandante do Exército, o general Eduardo Zapateiro, de intervir politicamente na campanha. Ele trocou acusações com o candidato Gustavo Petro, fez ameaças, algo que, inclusive, despertou a insatisfação de todos os setores políticos, inclusive os candidatos da centro-direita e da direita, inclusive o principal concorrente, o Federico Gutiérrez, foi obrigado a se manifestar, porque não é usual na Colômbia a participação dos militares na vida política. Isso é algo curioso, diferente de outros países sul-americanos, onde houve golpes militares. Na Colômbia é um país militarizado, porque houve, e ainda em certos aspectos há, uma guerra interna, mas do ponto de vista da presença das Forças Armadas na vida institucional do país, não tem havido, durante décadas, interferência. Então, isso causou um grande espanto. Houve, inclusive, uma mobilização política e social para punir esse general, ele chegou a ser advertido, de maneira que, até agora, são muitos rumores que têm acontecido e muitos fatos assim que tumultuam a vida política, mas não há ainda indícios claros de se as Forças Armadas poderão aplicar algum tipo de golpe. Mas, num país conflagrado como a Colômbia, podem acontecer coisas fora, digamos assim, da institucionalidade. Ninguém está a salvo de uma ação de grupos paramilitares, por exemplo, uma ação de grupos de narcotraficantes. Então, as forças democráticas colombianas se põem em guarda e em vigilância para qualquer eventualidade. Zé Reinaldo, também nessa última semana que antecede o pleito na Colômbia, lembrando para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual que a eleição acontece neste domingo na Colômbia, também teve a discussão da pauta racial, uma vez que a vice de Gustavo Petro é uma mulher negra e também isso elevou o clima também da discussão nessa última semana sobre a eleição na Colômbia, né? Exatamente. A chapa liderada pelo Gustavo Petro tem esta vantagem
de ser uma chapa que, por um lado, é liderada por um político experiente de esquerda, progressista, e que tomou em suas mãos a luta por uma Colômbia mais humana, uma Colômbia de direitos sociais, uma Colômbia democrática, colocou no centro da sua campanha eleitoral a luta democrática e, ao mesmo tempo, conta com esse aspecto muito atual e muito necessário num país como a Colômbia, que é o aspecto da diversidade, primeiramente de gênero, porque se trata de uma mulher combativa, diversidade racial e também porque abraça as bandeiras ambientalistas. Não nos esqueçamos de que a Francia Márquez ela é uma líder ambientalista, inclusive recebeu já prêmios internacionais por sua dedicação a esta causa. E exatamente por conta dela ser uma mulher negra, ela tem sido também alvo de uma série de ataques misóginos, racistas, e que é algo, naturalmente, nós estamos vivendo isso aqui no Brasil por conta das forças de extrema-direita que têm utilizado esse tipo de pregação. Então, a gente vê que trata-se de um assunto que vai se espalhando por diferentes países e, portanto, é de enaltecer que o candidato progressista, ou a chapa progressista, esteja abraçando a causa feminina, a causa antirracista e a causa ambientalista, tudo isso junto com a causa da democracia, dos direitos humanos, dos direitos sociais e da paz com estabilidade na Colômbia, porque ela vem da assinatura de acordos de paz e que muita coisa dos conflitos sociais na Colômbia ainda estão ligados a esse assunto do não cumprimento por parte do governo dos acordos de paz. Uhum. E, Reinaldo, a gente teve no ano de 2019, 2020, 2021, uma efervescência de manifestações na Colômbia, né? A população indo às ruas contra projetos de leis impopulares, da reforma tributária, inclusive também contra a ação estadunidense ali na região, porque o Uribe, que é um político colombiano bastante conhecido, é um dos aliados mais fortes aqui da América Latina com governos estadunidenses. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o quanto que você avalia que esse processo das manifestações, da ebulição social que teve nesses últimos anos está incidindo nessa eleição que vai acontecer agora nesse domingo 29? Eu acho que totalmente, Ana Rosa. Veja bem, o Gustavo Petro, como a gente se referiu anteriormente, é um político experiente. Ele já foi prefeito de Bogotá, tem um grande respaldo popular, tem um grande trânsito entre as forças democráticas do país, mas esta liderança que ele está exercendo na campanha eleitoral e esta possibilidade inédita nas últimas décadas de um personagem como ele vencer as eleições presidenciais, isto está diretamente ligado às manifestações e às grandes jornadas de luta dos últimos 2 anos na Colômbia. Foram meses, foram praticamente 3 meses, 90 dias consecutivos, durante os quais diariamente havia manifestações de massas, com grandes multidões, em todas as cidades principais do país e também nas cidades interioranas, inclusive com repercussão internacional, porque a imigração colombiana na Europa realizava também manifestações em apoio aos seus compatriotas, e essas manifestações, ainda que duramente reprimidas, não só a repressão policial de rua, nos confrontos durante as manifestações, mas eles caçavam, as polícias colombianas caçavam os líderes das manifestações à noite, em casa, sequestrava, prendia, alguns até eram assassinados. Essas manifestações geraram um verdadeiro caderno de reivindicações em que foram sintetizadas as grandes bandeiras dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos democráticos, e elas foram objeto de um diálogo bastante profícuo entre as lideranças das manifestações e os círculos políticos, mesmo os círculos políticos de direita. Houve negociações no âmbito do Congresso Nacional e reivindicações e negociações também
com autoridades governamentais, a tal ponto que esse caderno de reivindicações das manifestações populares, ele se traduziu em uma série de projetos de lei e que poderão ser aprovadas em qualquer tempo e que representem o resgate dos direitos civis, sociais e democráticos na Colômbia. Então, eu acho que sim, este ambiente democrático das manifestações populares colombianas, este ambiente favoreceu muitíssimo a emergência desta candidatura democrática e progressista. Zé Reinaldo, em caso da vitória de Gustavo Petro, ou os principais desafios que ele terá pela frente caso saia vencedor no pleito deste domingo na eleição colombiana? Porque a Colômbia vem passando por um momento muito crítico, né? Economia em frangalhos, a pandemia está aí também, como todos os países do mundo, não só aqui da América Latina, né? Desemprego. Na tua avaliação, quais os principais desafios em caso da vitória de Gustavo Petro ele vai enfrentar daqui para frente, caso eleito neste domingo? Pois não, Cormon, é uma pergunta muito interessante e muito precisa também. Tem a ver com a essência dos problemas colombianos. De fato, a Colômbia enfrenta grandes desafios, porque, como eu me referi anteriormente, o país viveu mais de 50 anos de uma verdadeira guerra civil, da qual não saiu de todo, mas, de qualquer maneira, foi aprovado e foi assinado com observação internacional um acordo de paz há 6 anos, e que é na implementação desses acordos de paz que reside, na minha opinião, a chave para abrir o caminho para a democratização do país, a conquista de direitos sociais e a obtenção de uma estabilidade política. Porque os acordos de paz eles estabelecem exatamente os parâmetros principais, os parâmetros principais para alcançar vitórias políticas nessas direções. Agora, efetivamente, a Colômbia tem uma classe dominante muito reacionária, muito retrógrada. Então, muito provavelmente, essas classes dominantes vão opor, em caso de vitória das forças progressistas, vão opor uma grande resistência a que essas reivindicações sejam atendidas. Acho que no centro de tudo está a democratização da vida do país, democratização com estabilidade e com a realização de conquistas sociais. Evidentemente que no pano de fundo, vocês mencionaram aí, está também essa questão dos laços de dependência da Colômbia com o imperialismo estadunidense. Veja bem, o Álvaro Uribe, que foi o pior governante de extrema-direita que a Colômbia teve, e que até hoje atua como obstáculo ao cumprimento dos acordos de paz, porque o atual presidente é um seguidor do Uribe, ele estabeleceu uma política de simbiose com os Estados Unidos, e já anteriormente os Estados Unidos tinham implantado bases militares ali, mas, por incrível que pareça, o presidente atual dos Estados Unidos, que é do Partido Democrata e que se diz um homem afeito ao diálogo e ao multilateralismo, o governo americano acaba de determinar ou decretar, ou promover a Colômbia ao status de aliado preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos. E por que razão? Porque eles acham que a Colômbia é o principal aliado dos Estados Unidos no combate ao que eles dizem pela democratização da Venezuela. Ou seja, eu acho que um desafio importante que o futuro presidente, caso seja o presidente progressista, vai ter que enfrentar é como organizar bem a sua relação com a vizinhança sem se subordinar a esses ditames dos Estados Unidos e não cair nesta armadilha de que o país será o aliado preferencial extra-OTAN, como se isto viesse a trazer algum benefício para o país, mas, na verdade, na minha opinião, isso seria uma grande armadilha. Uhum. E, Reinaldo, você está colocando uma questão bastante importante, que é a articulação da América Latina e o papel da Colômbia nessa interlocução. A gente teve, agora recente também, eleições no Chile, eleições na Argentina,
e todas tiveram um caminho mais à esquerda, elegendo partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Eu queria te perguntar, nós aqui no Brasil vamos ter eleições agora no segundo semestre, queria te perguntar o que a gente pode aprender com essas eleições que estão acontecendo por toda a América Latina, América Central também, Costa Rica, Honduras. O que a gente pode aprender, de fato, a população brasileira, para a gente ter uma boa eleição em outubro de 2022? Perfeito. A essa lista de países que você mencionou, eu acrescentaria também o México, apesar de que as eleições mexicanas foram anteriores a todas essas que você mencionou, mas ali também tem um governo democrático, progressista, que tem se esforçado para se incorporar, digamos assim, ao rol de presidentes democráticos e que podem, na nossa região latino-americana, incluindo América do Sul, América Central, América do Norte, Caribe, desempenhar um papel em favor da integração e do progresso social aqui na nossa região. Eu acho que duas lições principais a gente pode recolher, entre muitas, né? Claro que cada país tem uma situação peculiar, uma situação própria, mas eu acho que duas lições principalmente. Primeiro, essa questão da mobilização popular. O Chile, que você mencionou, Ana Rosa, também é fruto de uma grande mobilização popular. Foi uma verdadeira rebelião popular. Então, a esquerda e a centro-esquerda foram ao poder no Chile como resultante daquele processo e, naturalmente, o enfrentamento com a extrema-direita, porque a população do Chile não queria voltar a um sistema político, ainda que civil, que se assemelhasse à ditadura militar de triste memória naquele país. Então, por um lado, isso, a mobilização popular. E na Colômbia, nós acabamos de descrever o cenário. Aliado a isso, a formação de uma frente ampla, democrática, popular e progressista. No caso da Colômbia, isso é muito mais nítido. Isso que se chama pacto histórico envolve forças de esquerda, algumas forças, inclusive, herdeiras de tradições revolucionárias. Está ali o Partido Comunista, estão ali várias forças da esquerda propriamente dita, mas estão também, o próprio Petro representa isso, forças de centro-esquerda, forças estritamente democráticas, há setores do Partido Liberal, que é um partido tradicional da classe dominante, há setores que estão apoiando, de uma maneira ou de outra, mesmo que não organicamente, a candidatura do Petro. Então, eu acho que essa ideia da amplitude, da aliança, da unidade democrática, popular, que reúna também setores patrióticos, isto é importante. Felizmente, de alguma maneira, isso está acontecendo aqui. Veja que o presidente Lula, pré-candidato, já reúne um arco de alianças bastante amplo, e isso lhe dá amplas condições, como as pesquisas estão mostrando, de vencer as eleições. Eu queria acrescentar algo a propósito disso, dessa dimensão latino-americana, que essas vitórias todas, e se elas forem completadas como uma vitória das forças progressistas, agora na Colômbia e em outubro no Brasil, isto vai trazer de volta aquele cenário que nós tivemos na primeira década do século, que era o cenário de um conjunto de governos democráticos, progressistas, populares, alguns assumidamente revolucionários, assumidamente socialistas, mas que cada um, à sua maneira, deu uma contribuição própria para a integração da região em nome do desenvolvimento compartilhado de povos amigos, enquanto que a direita investiu na divisão, na fragmentação. Vejam o que está acontecendo com a CELAC, que é uma obra construída por aqueles governos progressistas, e eles estão simplesmente, as forças de direita, largaram de mão a CELAC. De maneira que eu acho que pode ser uma retomada do processo de integração em nome do desenvolvimento compartilhado, e uma América Latina integrada, unida e forte, ela pode desempenhar também um papel proativo e positivo na luta pela paz mundial, que é algo muito necessário na atualidade. Zé Reinaldo, a gente volta a rever um cenário para a América Latina do que foi lá atrás, como você bem falou agora. Primeiro, tivemos candidatos progressistas que pregavam solidariedade e irmandade entre os povos e união. Depois, um avanço
da direita, centro-direita, e agora retoma-se isso em toda a América Latina e alguns países da América do Norte, indo para lá, como você falou, o México também, aqui na América Central. É isso que vai, esse xadrez político está retomando de novo, voltando esse cenário com candidatos progressistas sendo eleitos aqui na América Latina e América Central? Eu acho sim, Cosme, que está apontando para isto. Claro que esses governos não serão uma repetição pura e simples do que foram aqueles governos, porque nós estamos diante de desafios novos, o mundo de hoje é um mundo também diferente, há conflitos novos, há realidades muito complexas, os problemas internos em cada país são também, em alguns casos, muito agudos. Vejam, o caso do nosso país, tem muita coisa que precisa ser reconstruída no nosso país. A herança que o Bolsonaro está deixando para o futuro governo, que a gente espera que seja um governo progressista, sob a liderança do ex-presidente Lula, vai ser uma herança mais do que maldita, muito pior do que a que os tucanos deixaram naquele período lá do começo do século, quando o Lula ganhou a eleição pela primeira vez. Então, eu faço essa ressalva de que os problemas não serão os mesmos, portanto, as soluções tampouco serão as mesmas, mas sim, de uma maneira geral, o cenário que vai se desenhando, se essas vitórias todas se confirmarem, é um cenário mais virtuoso, é um cenário mais promissor e aponta para a retomada da democracia, do respeito aos direitos humanos, o protagonismo popular, governos representativos, algo que precisa ser realmente retomado para que a gente abra o caminho para o progresso social, que é o grande desafio latino-americano, é alcançar o progresso social, vencer a pobreza, vencer todas essas tragédias sociais que a gente vive no nosso cotidiano em toda a região. Reinaldo, só para encerrar aqui, o nosso tempo está quase acabando, eu queria voltar a falar do dia 29, que vai ser o pleito exatamente dessa eleição presidencial na Colômbia, e tem vários observadores internacionais indo acompanhar essa eleição em loco, e alguns, inclusive, tendo problema para entrar no país, é isso? Queria só encerrar com essa informação, porque eu acho que ela é muito importante, a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes sobre essa eleição, que, como você bem disse, pode ter muita aprendizagem para a gente aqui no Brasil. Eu acho que você está coberta de razão, de fato ocorreram alguns incidentes, nós tivemos notícia de que vários políticos importantes, progressistas da Argentina, do Chile, do Uruguai, foram impedidos de entrar no país. Isso pode estar ligado à tentativa de algum setor mais extremado da direita de criar incidentes para ter pretexto para algo. Então, eu acho que precisa ficar vigilante sobre isso. Ainda anteontem, nós publicamos e comentamos uma notícia de que o próprio presidente atual, o Ivan Duque, que é um homem de extrema-direita, estava se queixando, mas eu liberei aqui uma verba para que o Comitê Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral, contratasse uma auditoria, fazendo um discurso parecido aqui com o do Inominável, né? Mas não contrataram a auditoria e vai ter uma eleição sem auditoria. E o Tribunal Eleitoral, que lá não é um tribunal, eles chamam de Conselho Nacional Eleitoral, disse, não, aqui as coisas estão tranquilas. Então, aparecem esses fatos que podem servir de pretexto, mas a gente não tem elementos ainda para dizer vai ter um golpe, a eleição não vai acontecer. Ao contrário, a tendência principal, diante de uma vigilância internacional que existe, diante de uma mobilização social, é que se houver alguma tentativa, essa tentativa possa ser rechaçada e fracassar. De qualquer forma, as forças democráticas colombianas têm experiência e vão exercer a necessária vigilância sobre todo o processo político eleitoral. Perfeito. José Reinaldo Carvalho, jornalista, secretário-geral do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz e editor internacional do Brasil 247. José Reinaldo, obrigado por trazer aí esclarecimentos valiosíssimos sobre o pleito na Colômbia. Vamos aguardar agora o resultado final. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Muitíssimo obrigado, Cosme, Ana Rosa. Um abraço a todos vocês da Rádio Brasil Atual e da TV dos Trabalhadores. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Abraço. Abraço.
Gente, agora a gente vai colocar um vídeo para vocês aqui. Quem está acompanhando a Revista Brasil TVT pela TVT vai presenciar. Quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual vai ouvir a Marisa Monte falando da importância do voto e das nossas escolhas nas eleições de outubro. Vamos acompanhar. Eu estou totalmente com vocês. Eu, por mim, ele já nem estava aqui dentro. Já ia deixando lá fora para começar. Mas é muito bonito a gente viver numa democracia, né? E poder se expressar assim, livremente. A gente tem que defender isso muito. E esse ano a gente vai poder expressar de novo todos os nossos desejos naquela maravilhosa urna eletrônica. Quem diria que a gente tem que estar aqui falando, elogiando e defendendo uma urna eletrônica? Mas é isso. E a gente não vai escolher só o presidente. A gente vai escolher também todos os cargos do Legislativo. São os caras que fazem as leis lá no Congresso e nas assembleias estaduais e municipais. E esses caras, é importante que a gente melhore muito a qualidade dos nossos representantes lá, que são os caras que vão trabalhar junto com o próximo presidente, que eu espero que não seja esse. Viva a ciência, viva a educação, viva a saúde, viva o meio ambiente, viva a diversidade, viva a homofetividade. Tamo juntos, gente, vamos embora. E depois dessa importante mensagem da Marisa Monte, a gente vai para um breve intervalo e volta já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Com mais de 3 meses de invasão da Ucrânia pela Rússia e sem um panorama para o fim da guerra, os efeitos do conflito são cada vez mais sentidos no mundo. O impacto econômico é sentido praticamente em todos os continentes. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Milton Rondolph Filho, diplomata brasileiro aposentado. Olá, Milton, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Milton, a gente gostaria que você nos ajudasse a entender, e aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, você que foi diplomata brasileiro, esse atual momento da economia mundial por conta deste conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Você pode falar para a gente o que esperar daqui para frente, Milton? Olha, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem o problema do desabastecimento de alimentos, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores, estão entre os maiores produtores de trigo, que é o alimento básico da população mundial, né? Ou da maior parte da população do mundo, né? Então, isso gera uma inflação evidente, né? Já se fala, enfim, de que se tem só estoques internacionais para mais 10 dias, enfim, né? Então, é muito sério, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem uma dependência da Europa Ocidental, da África, muito sentida com relação à produção agrícola, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? Para pegar o caso da Europa Ocidental, por exemplo, então estamos falando de países riquíssimos, né, entre os mais ricos do mundo, só a França tem soberania alimentar, né? Os únicos 2 países da Europa que têm soberania alimentar são França e Rússia, justamente, né? Então, enfim, a gente está falando de uma situação muito séria, né? Isso vai ter um impacto, e já está tendo um impacto muito grande sobre a África, né? E também a questão energética, né? A partir do momento que você tem um aumento do preço do barril do petróleo, ora, o transporte desse alimento se torna muito mais caro, né? Então, se a gente for pegar a crise de 2008, por exemplo, quer dizer, os países da África ficaram com muita dificuldade de importar arroz da Ásia, porque o barril do petróleo chegou a $147, né? Então, enfim, isso traz um impacto, essas duas vertentes trazem um impacto sobre os alimentos muito grande sobre a África. Mas também no caso do Brasil, se a gente for pegar, quer dizer, você vai ter, no caso do Brasil, de novo, né, a centralidade dos preços dos alimentos na composição da inflação, né?
Milton, você está falando da condição de todos os países, África, a condição de todo mundo é realmente preocupante, né? O Banco Mundial, inclusive, disse que a recessão mundial, essa semana saiu um dado, que possivelmente a recessão mundial vai ser grande nesse próximo ano. Mas eu queria falar com você também sobre a questão da sanção à Rússia, né? Então, países ali da União Europeia organizaram uma sanção econômica contra a Rússia, mas, na verdade, a Rússia vem driblando esse processo de sanção, inclusive agora com a determinação de que o gás natural só poderia ser pago em rublo. Isso demonstra uma força da Rússia diante dessa condição? Queria que você comentasse um pouco isso. Sem a menor sombra de dúvida, as sanções são claramente exageradas, nunca foram aplicadas sanções nesse nível, né? E o que sempre se soube é de que as sanções, na verdade, elas vão prejudicar a população civil, né? Então, se o objetivo deles era o Putin ou o que eles chamam de oligarquia russa, enfim, evidentemente não se atinge isso com as sanções, né? Você vai ter uma situação completamente nova a partir da aplicação dessas sanções. Se for pegar um país, por exemplo, como a Suíça, né, que se aliou a essa aventura, eu chamaria, né, da Europa Ocidental, quer dizer, isso vai ter um impacto enorme sobre a confiança dos investidores naquele que era, o que parecia ser, o mercado financeiro mais seguro, enfim, né, do mundo, né, a Suíça, né? Então, isso gera uma desconfiança enorme, né, em termos de depósito de ativos. Se a gente for ver congelamento de bilhões, né, de dólares russos no exterior, né, por bancos estrangeiros, né, isso gera uma enorme desconfiança no sistema bancário, né, enfim. E eu não sei até que ponto, quer dizer, isso tem legalidade, né, quer dizer, até que ponto isso passou, digamos, de uma forma adequada, né, pelas regulações de Basileia, né, que regulam os bancos centrais, né. Então, traz um descompasso, enfim, uma recomposição de todo o sistema bancário internacional e, na verdade, quer dizer, a Rússia tem demonstrado um grande poder, né. Quem mais sai prejudicado disso na verdade, a União Europeia, né, que se desgasta enormemente, né, demonstra uma incapacidade de ter política externa, e isso ficava muito evidente, quer dizer, né, quem compõe a política externa da União Europeia é, em grande parte, a Alemanha, mas é também uma política externa facilmente incorporável, eu diria, assimilável, por interesses de empresas transnacionais da região, né? A França tem voz nas questões agrícolas, mas o resto não tem voz nenhuma. Enfim, os demais abdicaram de sua política externa, né? Muito impressionante. Países como Espanha, países como Itália, né? Nos fóruns multilaterais das Nações Unidas se calam completamente. Enfim, não há. A Itália leva o tema da pena capital, enfim, né? Da abolição da pena capital internacionalmente, mas para por aí, enfim. E também leva em termos individuais, eu diria, né? Em termos coletivos, enfim, acho que não se refletiu muito nisso, senão não teriam aprovado o que se fez na Líbia, por exemplo, o que se fez na Síria, né? Você vê hoje na Síria praticamente já não há mais combates, a não ser ao norte do país, né? E, no entanto, o país está destroçado, mais de 90% da população abaixo do nível da pobreza por conta das sanções, né? Sim. Inclusive, quero tocar num ponto contigo, Milton, porque você está falando de economia e tal, né? A maior economia da Europa, por exemplo, a Alemanha, já começa a sentir os reflexos diretamente deste conflito, especificamente, já começa a sentir. E eu queria que se você pudesse também, por favor, comentar, além dessa questão da economia da Alemanha, a maior economia da Europa, né? Esse jogo de xadrez sendo movimentado agora com Finlândia e Suécia também querendo fazer parte da OTAN. Na verdade, quer dizer, é interessante porque como a nossa imprensa é a imprensa internacional, né,
enfim, há uma capacidade de manipulação muito grande, né? Por que ninguém fala da Áustria, ou se fala muito pouco da Áustria? Olha, a Áustria é um país que está na União Europeia, mas não está na OTAN, né? E é essa a neutralidade, entre aspas, que a Rússia aspirava para a Ucrânia, né? E a Áustria vai muito bem, obrigado, quer dizer, né? Enfim, não há nenhuma incompatibilidade nessa condição, né? De estar na União Europeia e não estar na OTAN, né? A Áustria convive com essa situação de ponte, inclusive, provavelmente agora irá receber capitais que antes estavam, que seriam dirigidos à Suíça, por exemplo, ou a Luxemburgo, né? Capitais russos, né? Enfim, você tem aí uma situação muito que se deveria estudar melhor, né? Se a gente for pegar a Viena, traçando uma linha de Berlim para baixo, né, numa vertical, você vai encontrar Viena um pouco a leste, enfim, mas pouco, né? Então, quer dizer, um país que faz fronteira ao sul com a Itália, a oeste com a Suíça, né, ao norte com a Alemanha, e que, na verdade, é neutro, né? Então, a gente vai ter aí a gente tem aí, infelizmente, um pouco interesse, na verdade, e a gente vê que a maior parte da imprensa internacional tem parte, né, porque justamente não trata essa questão de uma forma adequada, né, quer dizer, até olhando para o mapa, né, olhando para a geografia, né. Uhum. E Milton, eu queria falar agora sobre a China em relação à Rússia. Essa parceria parece bastante consolidada, até porque a China não tem uma posição neutra, na verdade, diante dessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E comercialmente, a China é um país bastante importante para a Rússia, né? E eu queria que você comentasse essa relação desses duas grandes economias, da Rússia e da China, e como isso, inclusive, vem dando fôlego à Rússia nesse processo. Justamente, na verdade, você tem um deslocamento, né, do eixo socioeconômico do mundo para o Oriente, né? Quer dizer, a pandemia já deixava isso muito claro, a resposta do Oriente foi muito melhor à pandemia, né? Muito mais coordenada, muito mais efetiva, né? E é muito simbólico, os Estados Unidos, né, o país mais importante do Ocidente, tenha, né, cometido tantos erros e tantas pessoas tenham morrido por isso, né? E aí você tem enfim, um deslocamento cada vez mais rápido, né, desse eixo do Ocidente para o Oriente, né? Isso fica muito evidente. E a Rússia, que sempre teve essa alma dupla, né? Quer dizer, tanto que o fato de ter durante um período uma capital mais ao ocidente, que é São Petersburgo, né? E vivia sempre esse tandem, né, entre Moscou e São Petersburgo. Então, São Petersburgo uma capital mais europeia, né, desenhada por um arquiteto italiano, enfim, né, nos moldes europeus, né, e Moscou uma capital, enfim, mais asiática, mais, né, da alma da Eurásia, da Rússia, né. Você tem, então, esse deslocamento agora mais rápido, né? É o que a gente vê, quer dizer, é a China que vai sustentar esse esforço, né, de não isolamento da Rússia, né? Ao contrário do Ocidente, dos parceiros ocidentais, que deveriam ter interesse nisso, quer dizer, né? 40% da energia da Europa vem, né, da Rússia, enfim, então, mas infelizmente, quer dizer, quando a gente abdica da soberania, que é o que o Brasil fez depois do golpe, né, que aconteceu com o Brasil, né, depois do golpe, a gente infelizmente vê o desastre em que a gente está mergulhado, né, é isso que acontece e é isso que está acontecendo com a Europa também, né. Milton, vou fazer uma provocação agora, você foi diplomata por muito tempo, a minha pergunta é, faltou diplomacia para que de fato não chegássemos a esse ponto da Rússia ter que invadir a Ucrânia e mais de 3 meses de conflito já com consequências para o mundo inteiro? Faltou diálogo de quem deveria literalmente sentar na mesa de negociação e ver até que ponto a gente comunga junto, até discorda para de fato esse conflito não acontecesse? Faltou diálogo?
Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Faltou diálogo, quer dizer, e a gente se pergunta até que ponto não se queria essa situação, né? Porque pelos acordos de Minsk, que tinham, enfim, como garantes a Alemanha e a França, quer dizer, isso já teria sido resolvido, né? A Ucrânia não ingressaria na OTAN, né? E as repúblicas separatistas, enfim, teriam um status especial, né? De novo, quer dizer, nada tão novo assim. Se a gente for ver o caso, de onde vem minha avó, enfim, o Trentino na Itália, né? O Trentino era o Südtirol, né? Na Primeira Guerra se passa a fronteira por cima deles, né? E vira Itália, né? E é uma região que só tinha sido Itália, enfim, no Império Romano, né? Uhum. E aí, lógico, você tem uma população que etnicamente, culturalmente está ligada a um outro país, eles passam a ter um status especial, né? Cotas, etc., enfim, por aí vai. E convivem muito bem, obrigado. É uma das regiões mais desenvolvidas da Itália, da Europa, inclusive, né? Enfim, então, a resolução já tinha sido encontrada. Acontece que, né, a França e a Alemanha, infelizmente, sucumbiram, né, a um desejo maior, enfim, claramente tratava-se de uma disputa entre os dois gigantes, entre Estados Unidos e Rússia, é disso que se tratava, né? Ou entre OTAN, né? Mas, na verdade, quem conta na OTAN são os Estados Unidos e Rússia, né? Enfim, e a Ucrânia foi ali um peão. Agora, aquilo que a gente estava dizendo também, quer dizer, países tão importantes quanto Itália, né, que importa, né, mais de 40%, né, da sua energia, da Rússia, que dependem imagina o que é o trigo para a Itália, né, que dependem né, de importações russas, não tinham política externa, né? É o que eu te falei, né? Nem foram garantes dos acordos de Minsk, nem foram chamados à mesa, nem foram ouvidos, nem nada, né? Então, quer dizer, é uma abdicação de soberania brutal. Quer dizer, né? O que a gente vê aqui, o Brasil reduzido à colônia, justamente quando nós completamos 200 anos de independência, é o que acontece lá também. Enfim, né? Não é porque são países do chamado primeiro mundo que são soberanos, não são. Sim. Exato. Conversamos com Milton Rondó, filho, diplomata brasileiro aposentado. Milton, muito obrigada pela sua participação. Com certeza a gente vai repercutir esse assunto ainda outras vezes, um longo tempo. Então a gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Boa noite, bom fim de semana. Abraço. Abraço. A Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, fez um alerta para a tendência de aumento dos casos de Covid-19 em todas as regiões do país durante a última semana epidemiológica. Ao todo, desde o início da pandemia, o Brasil tem mais de 660 mil óbitos e mais de 30 milhões de casos da doença confirmados oficialmente. Para repercutir o cenário da pandemia do país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Karina Khalif, que é professora e médica sanitarista. Olá, professora Karina Khalif, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Prazer conversar com vocês, Cosme, muito obrigada. Professora, a gente passou um tempo, digamos assim, de estabilidade, com uma certa tranquilidade. Governadores, prefeitos se adiantaram, flexibilizaram normas de segurança. Agora, a gente já começa a perceber um aumento de casos de Covid-19. A minha pergunta, professora, o cenário atual da pandemia foi precipitado flexibilizar várias medidas de segurança? Bom, Cosme, primeiro dizer que sim, foi precipitado, porque a pandemia ela não acaba por decreto, não tem como se fazer isso, né, da gente tomar essa decisão. E algumas dessas atitudes, dessas decisões, elas não tinham em nenhum momento, nunca tiveram, vamos dizer assim, um suporte do ponto de vista técnico, científico. Eu vou falar aqui em relação, por exemplo, à liberação de uso de máscara em lugar fechado. Isso é uma coisa que nunca deu para entender, porque essa possibilidade, ela, para mim, nunca existiu. Então, eu, pelo menos, nunca deixei de usar, e essa é a orientação, é isso que a gente vê em todas as orientações de OMS, em todos os levantamentos que a gente tenha em relação às melhores evidências científicas, né? É claro que sim, a gente viveu um período que a gente pode dizer de trégua em relação ao cenário epidemiológico, isso aconteceu.
E não aconteceu à toa, aconteceu por algumas ações que também são fundamentais no enfrentamento à pandemia. Entre elas, a vacinação, que a gente teve uma vacinação importante, em massa no Brasil. Acho que o Brasil tem essa resposta, e se a gente falar de São Paulo, especialmente São Paulo, apesar da desigualdade que a gente tem no país, mas não se compara com a desigualdade em outros locais do mundo. Então, o resultado da vacinação foi uma das coisas que nos levou a essa trégua, né? Além desse resultado da vacinação, uma outra coisa que aconteceu foi, já devido à flexibilização que a gente teve no final do ano, aquela grande onda que a gente teve de Ômicron ali no início de janeiro. Então, essas duas coisas juntas fizeram com que a gente entrasse nesse período de trégua, porque a gente diminui a possibilidade de reinfecção nesse período e tal. Nesse momento, a gente tem várias questões, né? Primeiro, esse aumento de novo do número de casos, essa tendência, tem vários estudos que fazem essa contagem, vamos dizer assim, essa previsão matemática, levando em consideração as tendências que a gente tem de aumento de casos, e esses todos mostram assim, em torno de 95% de certeza de dizer que essa tendência de aumento ela vai se manter nos próximos dias, nas próximas semanas. Basta a gente ver quem está por perto da gente. A gente tem escutado, não é, cada vez mais essa ampliação do número de casos que a gente tem. Então, o cenário é esse, é um cenário de aumento, a pandemia não acabou, a gente está vendo essa tendência de ampliação e precisamos voltar a nos cuidar. Assim, na verdade, não deveríamos ter parado de fazer isso nunca, que principalmente a vacinação, a atenção para as segundas, terceiras doses para aquelas pessoas e quartas doses para quem tiver aí no seu momento de fazer isso, e a utilização de máscaras em ambientes fechados. Isso é fundamental. Uhum. Eu queria te perguntar, Karina, na verdade, sobre o autoteste. A gente teve aí um aumento da utilização desse sistema de testagem. Por um acaso, esse nível de autotestes que foram feitos e possivelmente não foram adicionados aos números oficiais, eles podem ser colocados assim como subnotificação de casos? A gente pode ter uma realidade, na verdade, que a gente tem muitos mais casos do que realmente estão registrados? Com certeza isso acontece, porque quando a gente fazia sempre o PCR, né, aqueles que eram feitos em laboratórios, existe uma negociação, então isso é uma notificação compulsória de todos esses casos que positivarem. Então já estavam autorizados todos os laboratórios, sejam públicos ou privados, a realização até dos próprios testes que sejam de antígeno nas unidades básicas de saúde, eles tinham que ser reportados nessa previsão, nessa quantidade de casos, nesse número, né, que a gente tem de casos nos municípios e nos estados. Por outro lado, tem uma coisa importante, eu acho que o autoteste ele também tem seu lado positivo de fazer com que as pessoas possam facilmente, né, com alguma adequação e orientação, saber se tem a possibilidade. Eles têm uma eficácia menor do que o PCR, eles têm uma possibilidade, então assim, se deu positivo, é positivo, não há questionamento, né? Quando a gente tem um teste, seja ele de antígeno, de PCR positivo, é positivo. A depender do como fazer, da forma que foi realizado, da data dentro do período de infecção que foi realizado, esse resultado pode ser falso negativo. Agora, o que você está dizendo é importante. Com certeza, nós temos muito mais casos, né? Considerando que nem todo mundo que fez autoteste avisou algum lugar com a possibilidade de notificação. Agora, doutora Karina, o que choca mais vendo esse platô, sobe e desce, um pouco de estabilidade, parece que as autoridades meio que deixaram meio que ao acaso, vamos deixar até onde vai. Por que eu falo isso? Porque no dia a dia as pessoas parecem que já esqueceram por completo de usar máscaras, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é obrigatório ainda no transporte público, metrô, trem, ônibus, mas as pessoas já entram assim aleatoriamente sem máscara. Quem usa transporte público já percebe isso. Por que as autoridades ainda insistem em querer fechar os olhos para essa pandemia? A senhora bem falou, a pandemia não acabou. Não acabou aqui, não acabou em lugar do mundo. E a senhora bem lembrou, não vai acabar por decreto, porque são coisas básicas. O ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vicina, recentemente falou assim, que o que vem acontecendo, o registro desse aumento de novos casos, bastava que lá atrás os gestores
falasse, olha, vamos continuar usando as máscaras e deixar isso de lado. A gente pode entender dessa forma também, professor? Sim, totalmente. Concordo totalmente com o meu querido Gonzalo Vecina, sabe? Estou totalmente de acordo com essa. Se a gente tivesse tido uma não flexibilização que não faz sentido, nunca fez sentido, todos os especialistas apontaram para isso, não é hora de tirar. Uma coisa é você não usar máscara num espaço aberto, sem aglomeração, para caminhar num momento de trégua. Isso é uma coisa. Outra coisa é, mesmo nesses momentos, a gente ter a liberação dessas máscaras. Por exemplo, em escolas, salas de aula. Qual é a lógica de se ter uma sala de aula? Então, você vê nas escolas hoje o grande número de alunos dentro de uma mesma sala e professores positivos. Agora, isso que você traz é muito importante, que, assim, na verdade, o Brasil teve uma condução no enfrentamento à pandemia, que eu sempre digo que ela não foi só pífia, mas ela foi também intencional. Então, parece que não é interesse que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam o que significa o nosso comportamento humano no dia a dia, como é que a gente pode fazer para garantir que essas coisas, ou pelo menos diminuir a chance de que a gente se infecte, né, de infectar as pessoas à nossa volta, entender essa importância de pacto coletivo para que a gente entenda que essas diversidades e essas desigualdades no Brasil e no mundo, até que a gente resolva isso e que a gente consiga dar resposta, tanto do ponto de vista de imunização, mas de alguns cuidados também, não vai parar, ou seja, não vai deixar de acontecer. E tem outra coisa que eu acho bem importante, que as pessoas não estão levando em conta. As pessoas pensam assim, se eu estou vacinado, eu vou ter uma situação que vai ser um adoecimento que não é tão grave, não vou internar, não vou morrer. A gente também está vendo uma tendência ao número de óbitos, mas a tendência é que a gente não tenha aquela mesma situação, nem de casos, nem da letalidade que foi apresentada no início da pandemia, antes da vacina. Mas existe uma outra coisa da gente não olhar só para esses grupos vulneráveis, porque o adoecimento, mesmo por doença branda, os outros países no mundo estão olhando para isso, pode trazer um desenvolvimento de uma Covid longa, né? De uma situação que a gente tem visto, a depender do trabalho que a gente olha, entre 10% a 30% dos casos, pessoas que estão desenvolvendo sintomas, situações que diminuem sua qualidade de vida e sua possibilidade até de trabalho, enfim. É o que você está dizendo, não existe transporte público sem máscara, espaços de trabalho. Elevador, gente, eu entro no elevador, eu sempre brigo, porque eu estou de máscara e 5, 6 pessoas entrando no elevador sem máscara. Isso não faz Professora, sentido. isso também me revolta. Aqui no prédio que a gente trabalha, aqui na Avenida Paulista, eu chego e assim, tem muito jovem trabalhando nesse prédio, também adultos também. Sim. Então, me irrita muito profundamente. Eu chego de máscara, saio do metrô, chego de máscara e tem 5, 6 jovens falando, gritando alto. Eu já olho com uma cara de poucos amigos e aí já se tocam, porque eu sou o único de máscara. Mas é bem isso que a senhora falou, né, Ana? O uso da máscara tem que ser constante. E, na verdade, o que vem acontecendo é que os municípios estão recomendando o uso da máscara e não necessariamente tendo uma postura dura em cima dessa condição em que os números estão aumentando. Essa recomendação, assim, de forma mais displicente por conta dos municípios, do Estado, enfim, do governo, né? É um lavar as mãos e deixar que a sociedade decida o que fazer, professor? Professora não, doutora. Imagina. Para mim, assim, é mais que um lavar as mãos, é uma irresponsabilidade, porque a política pública, ela tem que estar determinada e pensada, e a gente tem que fazer com que a sociedade entenda os riscos. Então, se a informação vindo de quem está à frente da política pública pode não usar, as pessoas não vão usar. Se elas não sabem qual é o tamanho do risco, tanto em relação ao seu adoecimento pessoal, a possibilidade de infectar outras pessoas mais frágeis à sua volta, às vezes pessoas que por algum motivo não puderam tomar vacina, que têm uma outra condição, ou que já faz muito tempo que tomou a última dose de vacina e que a gente sabe disso, é um momento muito complexo que a gente está agora, porque essa imunogenicidade ela tem uma tendência de diminuição a partir dos 6 meses após a última dose. São coisas que a gente ainda precisa, claro, estudar mais, entender melhor, mas e isso muda de acordo com a faixa etária, né? Os mais jovens têm aí uma tendência de resposta imune por muito mais tempo do que as pessoas
mais idosas, especialmente as pessoas com 80 e mais, 60 e mais, 50 e mais. Essa é outra coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem a indicação de vacina para 50 e mais, né? O Ministério está enrolando, acho que São Paulo tem até essa coisa de dizer que quer fazer isso, são profissionais de saúde que continuam atendendo esses casos, não tomaram a 4ª dose. Eu não tenho 60, sou profissional de saúde, atendo, eu só fiz até a 3ª dose já faz mais de 7 meses, ou seja, são decisões de política pública que precisam ser feitas com consciência, com orientação, e aí sim as pessoas podem tomar decisão, mas tomar decisão com base numa falta de informação vai levar a gente onde a gente tem ido até aqui, na condução da pandemia em nosso país, infelizmente. Professora Karina Calife, nosso tempo já está acabando, mas vou fazer um pedido para a senhora. Por favor, mande uma mensagem para essas pessoas continuarem usando máscara, seja onde for, no transporte público, no prédio onde trabalha, porque é muito importante. A senhora é médica sanitarista, é professora, por favor, faça aí um apelo. A senhora fazendo é melhor. Tá certo. Acho que são vários apelos. Primeiro, cuidem-se, usem máscara em todo e qualquer ambiente fechado que vocês estiverem, no transporte público, nos espaços em elevador, nos espaços de trabalho, que são ambientes fechados. Então, por favor, utilizem a máscara. A máscara, se for principalmente uma PFF2, uma máscara com uma boa proteção, ela te protege em até 95% da possibilidade de você se infectar, né? Existe uma outra coisa que é o aumento da reinfecção, quando a gente está vendo aí as novas variantes que estão chegando, então tem um aumento de reinfecção, mesmo por quem já se infectou pela Ômicron, que rodou aí em janeiro, há um potencial de reinfecção desse momento, porque são subvariantes, digamos assim, né? Então, não deixem de fazer isso é por vocês, isso é pelas pessoas que estão ao lado de vocês, por pessoas até que vocês não conhecem, mas que ao se infectarem vão ter situações, quanto maior o número de casos, mais pessoas vão ter uma situação complexa. A outra coisa que eu acho que é muito importante, se eu puder dar essa mensagem, que as pessoas completem seu esquema vacinal. Se você tomou a 1ª e a 2ª dose, já tem liberado para você a 3ª dose, vá tomar a 3ª dose. Se está liberada a 4ª dose, vá tomar. Eu tenho visto muitos idosos que acham que já tomaram 3 doses e não precisam da 4ª dose. Tomem a 4ª dose, porque depois de um tempo a gente tem uma diminuição dessa resposta imune, né, pela vacina. Então é isso, se cuidem, se protejam e cobrem das autoridades aí o seu papel, que é fundamental. A gente tem visto outras coisas acontecendo que também tem a ver com esse comportamento humano e das gestões e políticas públicas por aí. Obrigada, viu, pela oportunidade. Perfeito, a gente que agradece. Conversamos com Karina Calife, que é professora e médica sanitarista. Professora, inclusive, chamei de professora corretamente. Muito obrigada e até a próxima. A gente agradece a sua participação. Até a próxima, se cuidem e usem máscara. Abraço, professora, obrigado. E o nosso momento cultural de hoje é com a cantora e compositora sergipana de origem afro-indígena Eloá. Ela está lançando o seu 3º álbum ID, que em Iorubá quer dizer retornar. Vamos acompanhar. Deus, o que me deu agora? O que foi? Tá muito alto? Quase estourou. A gente vai só dar. Era um simples a fazer. Professora, obrigado, até a próxima. Eu não sei, desculpa, gente, eu vi, desculpa. Tá bom. O Gui, ainda bem que o Gui falou até a próxima, eu tava assim, ó. Se entregue, dá pra ser leve, não seja breve, pode demorar. Se chegue com toda a sua alma, onde o mar acalma, traga seu axé. Me olhe com um olhar de afeto, eu de peito aberto, vim pra te lembrar que a vida pra se viver. A vida
seja breve, pode demorar. Se chegue com toda a sua alma, onde o mar acalma, traga seu axé. Me olhe com um olhar de afeto, eu de peito aberto, vim pra te lembrar que a vida é pra se viver. A vida é pra se viver. Que tal descomplicar? Só eu e você na beira do mar. Que tal descomplicar? Só eu e você, não precisa mais nada, porque a vida é pra se viver. A vida é pra se viver. Se entregue, dá pra ser leve, não seja breve, pode demorar. E com essa bela música, a gente encerra o Revista Brasil TVT de hoje. E agradecer a minha companheira, Ana Rosa Carrara. Ana, obrigado, viu? Eu que agradeço, Cosmo, e tchau para todo mundo aí. Até a semana que vem. Pessoal, como a doutora Karina Calife falou, a pandemia não acabou, portanto, nada de esquecer da máscara, do álcool e gel. Vamos nos proteger e assim todo mundo consegue sobreviver tranquilamente. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo final de semana. Tchau!